Esta história começa quando, um dia, inúmeras torres começaram a aparecer por todo o mundo. Ninguém sabia por que essas mudanças aconteceram, mas, de acordo com as pessoas que experimentaram a torre, ela era tão semelhante à mitologia que parecia que alguém a havia copiado de alguma história. Algumas pessoas ficaram animadas para encontrar os heróis da mitologia, mas a situação não era favorável à humanidade. Masmorras e monstros começaram a surgir ao redor da torre, e para proteger o mundo dessas coisas, algumas pessoas começaram a analisar as torres e a destruir as masmorras. Eles eram chamados de aventureiros de masmorras. As aventuras em masmorras que ele assistia quando criança eram incríveis. Eles salvavam pessoas com suas habilidades e seus nomes eram conhecidos no mundo todo. Foi assim que ele decidiu se tornar um aventureiro. Para realizar seu sonho, ele começou a estudar muito. À medida que estudava cada vez mais, sua compreensão sobre mana e mutação começou a aumentar, e quando estava prestes a ler todos os livros de seu país relacionados aos aventureiros de masmorras, ele conseguiu o primeiro lugar no exame escrito. Agora ele podia se matricular na Academia de Aventureiros, onde apenas os melhores podiam entrar. Ele não conseguia acreditar que finalmente poderia realizar seu sonho, mas, assim que começou na academia, ele não conseguia superar os outros, não importava o quanto se esforçasse, não importava o quanto ele treinasse, não conseguia vencê-los. Ele não tinha nenhuma habilidade única que apenas os aventureiros adquiriam. Por isso, decidiu tirar uma licença e ficou em seu quarto, jogando fora a única chance que tinha de se tornar um aventureiro. Voltamos ao presente, onde já se passaram alguns anos desde que ele deixou a academia. Se tivesse permanecido na academia, ele estaria no terceiro ano agora, mas, em vez de perseguir um sonho impossível, começou a escrever histórias falsas. Uma história sobre um espadachim que cortou o horizonte, um caçador que viveu toda a sua vida na Floresta da Morte, e o criador da magia, coisas que ele não conseguia realizar na realidade. Uma mensagem aparece dizendo que sua história havia sido concluída. Ele estava no capítulo final e então decidiu terminá-lo depois de descansar. Ele liga a TV e assiste ao noticiário. O apresentador diz que a única aventureira divina do país, Rachel, havia terminado sua missão no Zeraua e estava voltando para a Coreia. A maioria das torres estava sendo limpa e eles estavam cada vez mais próximos da paz mundial. O protagonista se pergunta por que não conseguiu nenhuma habilidade única. Ele se esforçou mais do que qualquer outra pessoa. Frustrado, ele vai dormir, mas deixa o laptop ligado. De repente, uma mensagem apareceu dizendo que o mundo estava procurando um novo registro para construir torres. O mundo havia encontrado o cenário perfeito usado em um romance que poderia ser aplicado à torre, e o mundo começou a gerar uma torre com as mesmas configurações, e finalmente, uma torre é criada em seu mundo. Nosso protagonista acorda com o barulho da TV que ele não havia desligado na noite anterior. O apresentador do telejornal diz que um total de 5 novas torres foram construídas em seu país, e que os nomes das torres eram a Espada que Corta o Horizonte, Executor do Mal e a Lança Divina Negra. O protagonista fica chocado ao ouvir isso. Outro homem na TV diz que eles achavam que estavam se aproximando da paz, mas agora havia novas torres e masmorras. E agora, um total de 7 novas torres com a classificação mais alta havia sido encontrado. O protagonista não podia acreditar no que ouvia, então rapidamente abre o laptop e vê que seu romance havia sumido. Simplesmente desapareceu, até mesmo todos os documentos originais que ele havia salvo. Ele se pergunta se ainda estava dormindo. De repente, ele recebe uma mensagem dizendo que o romance que escreveu havia sido escolhido pelo mundo. Seu nome era Han Jung-min. Sua classe era o autor da história. Sua habilidade única era a imersão. Seus arquivos do romance desapareceram, e as notícias anunciaram novas torres e personagens com os mesmos nomes de seus romances. De repente, ele recebe outra mensagem dizendo que ganhou uma habilidade única chamada imersão. Ele não podia acreditar que havia ganhado uma habilidade mesmo sem ter nenhum talento. Com essa habilidade, ele poderia se tornar um atacante. Mas ele acha que tudo isso não passa de delírios inúteis. Ele tentou ativar a habilidade milhares de vezes nos últimos dias. Toda vez que ele tentava ativar, recebia uma mensagem do sistema dizendo que falhou em ativar a imersão. O sistema tinha muitos requisitos para ativar a habilidade. Então ele sai e vai a um supermercado comprar mais cerveja. Enquanto comprava, ele pensa que precisava descobrir uma forma de tomar emprestado o poder e se pergunta como iria usar a habilidade quando, de repente, uma garota aparece. Ela era Lee Saren, sua vizinha de porta. Ela era uma estudante que possuía uma habilidade única chamada Mundo de Gelo. Eles se aproximaram quando ele a ajudou com os estudos a pedido da mãe dela. Mas ela também era sua caloura como estudante da academia atualmente. Ele nunca encontrou aquela garota na academia. Ela também tirou uma licença logo após a admissão, mas ele vinha evitando ela. Ele estava preocupado que aquela pirralha pudesse ter ouvido o boato. Saren agarra as mãos dele e pergunta onde ele esteve, e se ele andou bebendo muito álcool por causa do cheiro.
Ele responde que saiu para comprar algo para comer. Saren diz a ele que deveria se alimentar direito e não só comer comida instantânea. O protagonista muda de assunto e pergunta se ela estava se adaptando à academia. Ela responde que ouviu dizer que ele era muito famoso na academia. Ele recebeu uma oferta da Guilda Mansão Celestial para ser analista. A Guilda Mansão Celestial era uma das 3 maiores guildas do país. Ninguém podia se inscrever apenas com boas notas. Ele ficou muito famoso depois de recusar a guilda que todos cobiçavam. O protagonista diz que não queria falar sobre isso, quando de repente uma mensagem aparece dizendo que o autor da história detectou a energia de Everton. Ele se pergunta por que um seguidor de demônio teria aparecido em um supermercado, quando de repente o homem de chapéu desaba no chão. Saren quer ajudá-lo, mas o protagonista a impede, e do corpo do homem começa a surgir uma aura maligna, e do corpo do homem aparece um portal. Desse portal saíram 2 lobos demoníacos. Esses lobos demoníacos começaram a atacar as pessoas. Todos começaram a sair depois de ver o portal. O grupo que odiava profundamente os 7 heróis e não hesitaria em sacrificar qualquer coisa pelo objetivo era chamado de Grupo de Adoração aos Demônios. Esses eram os fanáticos que apareciam em seu romance. Então ele pede para Saren evacuar as pessoas e que ele iria atraí-los. Ele pensa que fugir era a única habilidade que tinha. Ele baixa a guarda e o lobo demoníaco se aproxima dele. O lobo salta para atacar o protagonista, mas ele desvia a tempo, embora acabe sendo atingido. Ele pega uma placa de sinalização como arma. O lobo o ataca novamente, mas desta vez ele consegue bloquear o ataque com a placa de sinalização. Mas o poste estava muito fraco e ele se perguntava se conseguiria bloquear outro ataque. Ele não sabe o que fazer, já que Serin não podia ajudá-lo porque estava protegendo os civis. Ele queria usar sua habilidade única, imersão. Ele se lembra de que era o autor da história e estava recordando seu trabalho para narrar. Ele era o autor do romance que imaginou todos os dias nos últimos 2 anos para escrever. Ele sabia tudo sobre o mundo e os personagens. Então ele queria tomar emprestado o poder do espadachim mais forte de seu romance. Ele tenta novamente usar sua habilidade e desta vez recebe uma mensagem dizendo que a diferença de poder era grande demais e que ele tinha 100% de probabilidade de morrer. Ele tentou, mas não funcionou. Outra mensagem aparece pedindo para ele escolher novamente um alvo para a imersão. Ele finalmente se lembra do personagem em quem queria se imergir e usa a imersão novamente. Finalmente, ele ativa sua habilidade com sucesso. As torres eram uma combinação de histórias e registros. Se houvesse uma torre baseada na mitologia grega e o dono da torre fosse Hércules, todas as coisas que aconteceram com Hércules aconteceriam na vida real. E agora os heróis de seu romance haviam se tornado donos das torres, o que significa que todas as pessoas relacionadas a eles existem na realidade. Ele surge como um personagem secundário, como um soldado, Malon, um guarda de portão comum. O trabalho de um guarda de portão era lutar contra inúmeros inimigos com pouca força. Ele rapidamente ataca os lobos e consegue acertar muitos deles. À medida que sua compreensão sobre a lança aumentava, seu instinto de batalha melhorava, e ele ganha uma habilidade temporária. Um lobo ficou sozinho, então, vendo que não tinha chance, foi embora. Mas o protagonista joga o poste de sinalização nele. Serin ativa sua habilidade única chamada Mundo de Gelo, e ela consegue salvar os civis. Ela se lembra de que o protagonista não tinha nenhuma habilidade e que ele era um cadete da academia. Ela se pergunta se ele conseguiria lidar com todos os lobos sozinho. Ela começa a procurá-lo e vê que ele havia matado todos os lobos sozinho. Sua habilidade imersão é desativada e ele cai no chão exausto. Ele recebe outra mensagem dizendo que aprendeu a técnica de luta e que os músculos da parte superior do corpo seriam ativados em breve. Ele usou muito mais força do que seu corpo podia suportar. Haveria uma reação adversa por aumentar a força. Seus músculos começam a ter câimbras. Serin o ajuda a se levantar e diz que ele foi muito bem, já que não tinha nenhuma habilidade única. O protagonista não conseguia acreditar que tinha feito tudo aquilo com as próprias mãos. Ele responde a ela que seu corpo começou a se mover depois que ficou encurralado, e que tudo foi graças ao treinamento da academia. Sua habilidade única permitia que ele pegasse emprestada a força de qualquer pessoa, desde que fosse forte. Mas esse poder tem efeitos colaterais, como sentir dor, pois seu corpo era fraco. Para usar a habilidade mais vezes, ele precisava treinar seu corpo para melhorar a resistência. No dia seguinte, ele acorda com o barulho do celular. Ele recebe uma mensagem da Serin dizendo, desculpa. Ele se levanta da cama, mas ainda sente dores nos músculos. Então ele cai da cama. Ele vê que perdeu uma ligação da Serin.
Ele liga de volta para a Serin e ela pede desculpas, dizendo que não queria falar sobre isso porque ele não gostava de se envolver com a academia. Mas de alguma forma, ele foi parar em um artigo em menos de um dia. Ele não esperava que isso se tornasse um problema tão grande. Ele lê os comentários e fica irritado ao ver alguns comentários negativos, mas ele encontra alguns comentários bons e fica feliz. De repente, ele recebe uma mensagem no chat. Ele abre o chat e vê que alguém estava desesperado para se encontrar com ele, e recebe outra mensagem de seu instrutor perguntando se ele despertou sua habilidade. Ele se pergunta por que tantas pessoas estavam interessadas nele agora. Voltando para a ligação, Serrin diz a ele que o recompensaria 10 vezes por isso. Ele pergunta se pode escolher algo caro. Ela diz que sim, e então eles desligam. Agora que seu corpo havia melhorado e ele tinha encontrado uma maneira de usar sua habilidade, ele não conseguia mais ficar parado assim, então sai de casa e vai para a estação de metrô. Nos primeiros dias em que as torres foram criadas, inúmeros rankers tentaram o desafio de atacar a torre. Os rankers que conseguiram atacar a torre receberam habilidades de regressão ou ganharam autoridade e atenção pública. Mas agora, a dificuldade da torre havia aumentado e era quase impossível atacá-la. Mesmo assim, os desafiantes tentando atacar a torre não pararam. Ele se pergunta se aqueles que continuam tentando após falhar seriam pervertidos. Por outro lado, também há um ditado de que você terá sucesso na vida, mesmo apenas atacando sozinho. Curiosamente, ninguém havia conseguido entrar na Torre do Mestre das Espadas, nem mesmo os rankers de alto nível. Ele finalmente chega à Torre do Mestre das Espadas. Depois de correr por um tempo, ele chega à entrada da torre. Na entrada havia uma grande pedra com um texto escrito. Ele toca na pedra e recebe uma mensagem dizendo que ele estava sentindo a energia de um dos 7 heróis. Ele pensa que era o único que podia ver as mensagens, quando de repente alguém lhe diz para não tocar em tudo. Se você tocar em qualquer coisa imprudentemente, pode acabar sendo convidado para dentro da torre. É por isso que usuários de habilidades não devem tocar nela de forma imprudente. O protagonista responde que não havia chance de ser convidado, pois ele era muito fraco. Ele pensa que, mesmo que fosse convidado, fugiria. Então, outra mensagem aparece dizendo que o verdadeiro dono das 7 torres estava ressoando com a torre e, em resposta, o dono da torre o convidou de volta. O protagonista é teleportado para dentro da torre. Alguém dentro da torre se pergunta por que alguém estava perambulando em frente à sua torre. Ele começa a se incomodar e, julgando pela mana do protagonista, pensa que ele era uma pessoa comum. Ele percebe que o protagonista estava escondendo algo. Então, para descobrir, ele convida o protagonista para dentro da torre. Ele estava no espaço dos predadores, e seu objetivo era sair do primeiro andar antes que eles atacassem, e um monstro estava prestes a aparecer em 1 hora. Ele era uma pessoa comum, sem nenhuma habilidade de ataque, que entrou na torre. Ele fez um esforço sobre-humano para subir a torre, mas no final era considerado um atacante desqualificado por causa do rótulo pejorativo que recebeu após ficar em último lugar nos testes práticos. Ele pensa que, mesmo se tivesse despertado uma habilidade única, não conseguiria atacar a torre. De repente, uma mensagem roxa aparece na frente do seu rosto perguntando por que ele ainda estava parado como um espantalho, e começa a zombar dele. O protagonista fica assustado ao ver tantas mensagens roxas surgindo. Em uma das mensagens dizem ao protagonista que ele era de uma classe inútil que só teve sorte. O protagonista descobre algo e pergunta se ele poderia diminuir a dificuldade da torre. Outra mensagem roxa aparece dizendo que aquela era a torre dele, então cabia a ele diminuir a dificuldade. O protagonista descobre que era Edin, um dos protagonistas de seus romances. Ele era o personagem principal dos 7 heróis, um personagem que o refletia. Ele não tinha talento. Um garoto que sabia manejar a espada, mas não tinha talento para mana. Eden despertou sua mana com a ajuda de um professor. Depois, ele conheceu colegas e seguiu para o castelo do demônio, e após derrotar os demônios, tornou-se um herói respeitado. Eden era o personagem da vida dos sonhos dele. Eden vai embora, dizendo a ele que foi chamado e que a dificuldade foi reduzida. Então, ele teria que sair por conta própria. Ele ficou sozinho, mas não tinha escolha, e só tinha 50 minutos antes que os monstros começassem a aparecer. Então ele começa a explorar a área para buscar alguma informação. Depois de procurar por um tempo, ele pisa em alguns pedaços de madeira. Ele pega o pedaço de madeira e vê o nome Eden. Então, uma mensagem aparece dizendo que ele obteve uma palavra-chave adicional. Ele estava no primeiro episódio de seu romance, o lugar onde o jovem sem talento foi despertado como um gênio. Ele estava no campo de treinamento de Eden. Uma nova mensagem aparece dizendo que ele estava no primeiro andar e que havia obtido a informação sobre a Era da Destruição que apareceu no primeiro episódio. Ele se pergunta se alguém como ele seria capaz de completar o primeiro episódio. Vendo que não tinha escolha, ele pega o pedaço de madeira e com toda a sua força o enfia no chão. Ele percebe que algo estava escondido debaixo da terra.
Ele puxa e descobre que era uma planta feia que aumentava permanentemente o poder mágico em um, e havia muitas delas escondidas no subsolo ao seu redor. Ele prova a planta, mas ela era amarga. Agora que havia provado, seu corpo se recusava a comê-la. Ele percebeu que só tinha 45 minutos até a onda de monstros, então começou a comer a planta mesmo não gostando do sabor. Ele precisava comer o máximo que pudesse antes dos 45 minutos. Depois de 30 minutos, ele não conseguia comer mais. Ele havia comido mais de 40 plantas. Seu estômago estava completamente revirado. Agora sua mana havia aumentado, assim como o limite de mana que seu corpo podia tolerar. O equilíbrio do seu corpo estava muito instável neste momento. Agora que tinha um pouco de mana, ele medita e começa a canalizar toda a sua mana para a espada de madeira, exatamente como Eden fez. Eden se pergunta se ele já sabia sobre esta torre, já que havia comido as plantas para aumentar sua mana. O protagonista estava agora no último passo. Ela era uma das magas reais de um pequeno país, e após perder seus companheiros em uma subjugação de demônios, começou a viver no interior, onde conheceu Eden. Naquela época, Eden frequentemente se machucava devido à sua mana instável. Ao vê-lo ferido, ela lhe ensinou como controlar sua mana. Depois disso, a mana de Eden se estabilizou bastante, e ela se tornou professora de magia na vila rural. Agora que ele havia purificado sua mana, a condição para a imersão estava cumprida. Ele pegou um bastão, fincou-o no chão com força, ativou a imersão e escolheu Deira Marsh como o personagem em que queria se imergir. Agora, a bênção mágica dela o envolvia. Eden ficou surpreso por ele ter a mesma mana que sua mestra. O protagonista refinou a mana recebida, reuniu-a em seu coração e começou a trazê-la de volta do coração até as pontas dos dedos. E por fim, ele estava despejando toda a mana, mas de repente recebe um aviso dizendo que sua mana estava sendo severamente drenada, pois ele estava transferindo toda a sua mana para a espada de madeira. De repente, ele começa a ter problemas cardíacos porque estava usando uma quantidade excessiva de mana. Eden se pergunta quem ele era de verdade e como sabia controlar a mana. De volta à torre, o protagonista recebe outro aviso dizendo que, se continuasse, poderia morrer. Isso era um ato suicida. Ele já sabia disso e não tinha medo de morrer. Ele preferia morrer assim do que morrer impotente. Morrer depois de dar o seu melhor para sobreviver era 1000 vezes melhor. Ele usa a mana restante com toda a sua força e finalmente a transfere para a espada de madeira. Então ele recebe uma nova mensagem dizendo que o primeiro andar havia sido limpo com sucesso, mas ao fazer isso, ele morreu. Agora, a espada prestava tributo à sua morte, e ele havia desbloqueado uma estratégia secreta. Do lado de fora da torre, uma repórter de TV fazia uma transmissão ao vivo, contando a todos que havia inúmeros desafiantes em frente à torre. Já fazia 2 semanas desde que a torre foi construída, e desde então, ninguém havia sido convidado para entrar na torre. Ela vai entrevistar um desafiante bonito. Enquanto ela o entrevistava, de repente uma mensagem aparece em frente à torre dizendo que o primeiro andar da torre do mestre da espada havia sido limpo e que mais ninguém teria a qualificação para entrar na torre. Os 2 cinegrafistas pensaram que, como nenhum dos desafiantes havia sido convidado, a torre foi limpa por um novato monstruoso. Então eles vão até a entrada para tentar conseguir uma entrevista exclusiva e pedem para a repórter ir com eles. Enquanto vai até a entrada, ela pisa no protagonista que estava dormindo no chão. Ele acorda do lado de fora da torre e se pergunta se foi ele quem a limpou. De repente, Eden começa a falar com ele do lado de fora da torre. O protagonista pergunta a ele como conseguiu falar com ele fora da torre. Eden diz que ele era a única pessoa que podia conversar com ele dentro e fora da torre e o parabeniza por sua performance. O protagonista não queria tê-lo por perto, então decide ir para outro lugar. Mas Eden iria segui-lo a partir de agora. Agora seu corpo estava transbordando de mana, então ele verifica seus status. Ele vê que sua mana havia aumentado 6 vezes tão rapidamente, e que ganhou 7 novas habilidades. Eden diz a ele que não lhe deu apenas habilidades. O protagonista abre a janela de status e vê que ganhou uma nova habilidade passiva, e todos os seus limites de mana haviam desaparecido. Era como um cheat. Ao ver isso, ele sai rapidamente de casa e vai ao primeiro centro de testes para verificar seu nível de habilidade de combate e suas novas habilidades. Uma nova mensagem aparece dizendo que alguém ao seu redor estava usando mana. Graças a isso, ele se vira e desvia de uma lata de refrigerante. Essa lata de refrigerante havia sido lançada por Han Yugel, que estava furioso ao ver o protagonista. Ele era colega de Youngmin na academia e possuía uma habilidade única rara. Ele costumava intimidá-lo na academia. A princípio, ele achava que o protagonista era inteligente, mas depois de espancá-lo, concluiu que ele era apenas um nerd. Han Yugil queria bater nele de novo agora que se encontraram novamente. Mas pouco antes da briga, alguém comentou que os caras da academia estavam selvagens hoje em dia.
Han Yu-gil não queria que Ko Beom-jung o visse brigando, então foi embora, dizendo ao protagonista que ele teve sorte hoje e que era melhor estar preparado para a próxima vez que se encontrassem. O protagonista queria mostrar a ele seu novo poder, mas por enquanto se conteve porque queria focar na avaliação. Ele entra no portal para começar a avaliação. O sistema é ativado, ele recebe o reconhecimento e escolhe a dificuldade mais baixa. Ele escolheu a mais baixa porque queria subir aos poucos. Um novo monstro de classe F aparece. Agora ele precisava escolher sua arma para lutar contra o monstro. Para confirmar seus atributos, os requisitos deveriam ser os mesmos de quando ele era estudante. Ele escolhe a espada. Então, uma espada aparece em sua mão. Ele sente seu corpo leve agora, exatamente como quando usava imersão. Ele queria ver o quanto havia mudado desde então. Ele rapidamente corta o monstro de classe F ao meio em 3 segundos, batendo seu recorde anterior de 32 segundos, já que seu tempo foi reduzido. Agora a dificuldade passou de a mais baixa para a baixa. Ele fica muito feliz ao ver que superou seu recorde anterior. Agora um novo monstro apareceu. Do lado de fora, algumas pessoas estavam assistindo ele fazer o teste. Han Yu-gil percebe que um deles era Ko Beom-jung. Ele era um atacante da geração 0. Ele atacou a torre de Zeus e a finalizou. Ele tinha 7 habilidades únicas. Han Yu-gil, ao ver isso, se aproxima de Beom-jung e diz que queria aprender com ele e pergunta se ele gostaria de assistir ao seu vídeo de sparring. Beom-jung o ignora e diz que acabou de descobrir um amigo interessante. Han Yu-gil olha para a TV e vê que a pessoa que estava recebendo toda a atenção de Beom-jung era o protagonista. Beom-jung abre o microfone e fala com o protagonista. Beom-jung acha que ele era bem interessante. O teste virtual foi feito para testar os 5 sentidos humanos. Nesse teste você pode até sentir a pressão da morte. Por isso, a maioria dos avaliadores cai em medo extremo, mas ele se pergunta o que havia de errado com o protagonista. Ele não estava com medo, e Beom-jung se pergunta se ele era destemido ou ignorante. Então, para descobrir, ele fala com o protagonista. Ele diz ao protagonista que ele deve ir um pouco mais adiante e então será capaz de ver o ponto fraco do monstro. O protagonista não sabia do que ele estava falando e se pergunta como poderia ir mais adiante com o monstro bem na sua frente. Vendo que não tinha outra opção, ele enfrenta o monstro. Ele ataca o monstro, mas o monstro absorve o ataque dele. Então ele percebe que o monstro tinha um cristal na nuca e descobre que esse era seu ponto fraco. Agora ele precisava mirar naquele ponto fraco, com profundidade e força. Ele salta e ataca o cristal, derrotando o monstro. Ele havia derrotado o Lobo de Ferro e teve um tempo de caça de 4 minutos e 50 segundos. Todos que assistiam ficaram impressionados. Han Yu-gil se pergunta se ele era a mesma pessoa que costumava intimidar na academia. O protagonista sai da sala de testes e se pergunta como ficou tão forte, pensando que foi porque tirou uma pausa de 2 anos e seu crescimento foi bem lento. Ele poderia ter usado a imersão com mais liberdade se tivesse treinado mais. Ele queria se imergir como Eden e se perguntava se sua personalidade arrogante acabaria se impregnando nele. Beom-jung o encontra e diz que seu desempenho inicial foi muito bom. Ele usou esgrima no estilo da academia. Ele pergunta se ele era um aluno matriculado. O protagonista percebe que Han Yu-gil estava com ele. Ele fica nervoso e responde que está de licença no momento porque os instrutores não o ensinaram direito. Beom-jung, ao ver que os instrutores não tinham interesse nos alunos, pergunta ao protagonista se ele gostaria de ser treinado por ele. Han Yu-gil se perguntou por que ele queria ensinar um nerd como ele. Ele lhe ensinaria todas as técnicas que quisesse aprender, desde esgrima, combate corpo a corpo e outras técnicas de lança. O protagonista fica impressionado por ele estar disposto a ensinar tudo e se pergunta se ele era um mestre de todas as classes. Ele recusa depois de pensar que teria que pagar 30 milhões de won em taxas. Ao ver que ele recusou, Beom-jung diz que ele mesmo o avaliaria pessoalmente e determinaria o que lhe convinha melhor. Ele ativa seu olho de aventureiro e começa a analisar suas informações. Ele recebe um aviso de que um estranho estava tentando se infiltrar no autor original da história. Beom-jung entra e observa sua alma usando sua habilidade, percebendo que não havia nada de especial em relação à magia. Essa era a primeira vez que ele via alguém como ele, mas ele decide continuar porque queria investigar e descartá-lo. Ele usa seu olho de aventureiro e começa a olhar novamente. O protagonista não conseguia respirar e se perguntava o que ele estava fazendo. Ele precisava tirá-lo de seu corpo o mais rápido possível. Ele usa a magia do herói para se proteger, revidando contra o oponente. O olho de aventureiro de Beom-jung estava voltando para ele. Ele era o pai dos aventureiros, Choi Beom-jung. Ele possuía uma magia incrivelmente forte. Ele era um monstro. Beom-jung sai e diz a ele que deveria se tornar seu discípulo.
O protagonista ficou surpreso que alguém tão forte como ele quisesse treinar um nerd sem nenhuma habilidade como ele. Foi uma honra para o protagonista. Han Yu-gil ficou com ciúmes porque sempre se esforçou muito e era mais habilidoso do que ele. Mas mesmo assim, era ele quem recebia toda a atenção. No dia seguinte, o protagonista estava em seu quarto descansando porque Beon-jun lhe disse para descansar enquanto ele preparava o treinamento, pois depois que o treinamento começasse, ele estaria implorando por misericórdia. Mas ele não teria misericórdia mesmo que estivesse morto e o treinamento não pararia. Então, enquanto descansava, ele tenta coletar mais informações. Ele vê que todos os seus professores da academia foram demitidos por causa de Beon-jun. De repente, ele recebe uma mensagem dizendo que havia detectado uma informação dentro da história. Ele vê que havia aberto uma página com alguém perguntando se alguém tinha visto o prêmio do concurso de fabricação de poções e ele responde que era um Bastion, um minério raro que aparece na Era da Destruição. O Bastion era um fragmento antigo, prova de que Deus realmente existe. Mesmo que a família real o valorizasse muito e o comprasse todos os anos, depois de todos esses anos, eles só conseguiram reunir 30 quilos dele. É assim que esse mineral era precioso dentro do seu romance. Mas ele pensa que parecia apenas uma pedra. Edin pergunta se ele sabia como fazer uma poção. O protagonista responde que não era habilidoso em fazer poções. Edin fica bravo e diz a ele que deve começar a treinar a partir de hoje. Ele precisava conseguir o Bastion de qualquer jeito. Poções eram remédios. Em outras palavras, era um item para curar uma pessoa ferida. Tinha um bom efeito e era fácil de carregar. Ingressar em uma escola de fabricação de poções era extremamente difícil. Era realmente difícil. Se você simplesmente soubesse como fazer uma poção de baixo nível, todos os tipos de guildas queriam recrutar você. Mas ele criou uma poção na primeira tentativa. Ele criou uma poção de recuperação de saúde de qualidade inferior. Depois daquele dia, ele se dedicou como alquimista de baixo nível por 2 horas. E uma coisa que ele deixou passar foi o fato de que Edin era um trabalhador esforçado. Depois de todo o conhecimento que ensinou, sua cabeça estava prestes a explodir. Ele percebe que, entre os participantes, estava Reynald, o filho do mestre Reynald. Os artesãos e superiores estavam proibidos de participar, mas todos eles eram pesos pesados. Quando os aventureiros trazem diferentes materiais da torre e da masmorra, os produtores são as pessoas que fabricam itens usando esses materiais. A associação concedeu o título de artesão a apenas 38 deles, e mesmo entre esses, escolheram os 8 melhores artesãos e lhes deram o título de mestre artesão. Ele acha que só veio dar as caras ao ver todos os artesãos. Ele estava se sentindo cansado, então pensou em tomar a poção que havia feito antes. Pouco antes de beber a poção, Reynald se aproxima dele e diz que nunca o tinha visto por ali antes. Reynald foi falar com ele porque ele não o cumprimentou ao vê-lo, e ao observar sua aparência, acha que ele não pertence a nenhum grupo. Ele diz ao protagonista que eles restringiram a entrada às artesãos superiores, mas não sabia que até um cachorro de rua poderia entrar. Depois de dizer isso, Reynald vai embora. O protagonista fica super irritado e a única coisa em que pensava agora era derrotá-lo no concurso. O tempo estipulado era de 2 horas. Você só precisa escolher uma erva e fazer uma poção. Eles eram muito bons, considerando que era um concurso amador. Reynald vê o protagonista parado e pensa que ele estava treinando mentalmente durante o concurso. Ele vai embora, achando que ele era um perdedor e que não tinha tempo a perder. Na casa de Bae Yun-jun, alguns trabalhadores estavam instalando círculos mágicos de controle de gravidade e círculos mágicos de concentração de mana. Um dos trabalhadores diz a Bae Yun-jun que seu novo aprendiz era talentoso. Ela pergunta a ele quem era seu novo aprendiz. Bae Yun-jun responde que era apenas um garoto que havia tirado uma licença da academia. Alguém como ele foi capaz de bloquear sua habilidade de classe de alma chamada Olho do Aventureiro, o que significa que ele tinha uma habilidade de pelo menos classe de alma ou superior. Ele responde a ela que só estava tentando cuidar de um aluno que se esforçava, e é por isso que era chamado de O Pai dos Aventureiros. Ele foi embora porque precisava resolver um assunto importante. Voltando ao concurso, o protagonista usa imersão e se imerge como Arian Pepper. Ela era a maior alquimista da história original. Ela não era a mais inteligente, mas era a melhor quando se tratava de controle preciso de mana. Ela sabia exatamente o que lhe faltava. Arian Pepper costumava ler mais de 100 livros todos os dias e supria o que lhe faltava. E por fim, ela foi escolhida como aprendiz direta do maior alquimista, e conseguiu herdar o conhecimento do ascendente dele. Ele cria uma poção e a bebe. Essa poção continha uma vasta quantidade do conhecimento dela. Havia muito conhecimento. Ele se pergunta se conseguirá absorver tudo aquilo. De repente, ele recebe um aviso dizendo que a diferença de nível era grande demais. Sua cabeça doía, mas ele queria continuar, então usa sua mana para suprir a deficiência de mana. Agora, ele havia adquirido maestria temporária em alquimia, e seu conhecimento e experiência sobre alquimistas estavam aumentando.
Edin ficou impressionado e sentiu a energia de outra pessoa, bem diferente da que sentiu ao aprender alquimia. Finalmente, ele absorve todo o conhecimento graças ao treino da semana passada. Ele corre em direção à área das plantas e vê que todas as plantas foram levadas pelos outros participantes enquanto ele estava ocupado se concentrando. Agora, as únicas plantas que restavam eram as venenosas. Vendo que não tinha outra escolha, ele pega as venenosas e volta para sua mesa. Cada gota do extrato dessa planta venenosa poderia matar milhares de pessoas. Era perigoso, mas ele não tinha outra escolha. No topo estava Reynolds sentado, observando todos os participantes. Ao ver os participantes, ele pensa que estavam fazendo uma poção de saúde comum ou remédios prontos. Ninguém iria alcançar seu filho, Reynolds. Ele observa o protagonista e pensa que ele era um idiota que nem sabia usar uma máquina. Mas ele olha com atenção e vê que ele estava refinando o veneno com mana e sem uma máquina, e ainda estava neutralizando o veneno e aumentando os efeitos benéficos. Ele não sabia que esse método era sequer possível e ninguém jamais havia conseguido. Se ele falhasse, o efeito venenoso aumentaria enormemente e não só este lugar, mas alguns quilômetros de raio ao redor explodiriam. Ele chama o gerente para interromper o concurso antes que isso aconteça. Mas de repente todas as pessoas começam a aplaudir e o apresentador diz que uma poção de classe AA havia aparecido e Jun-min fez a poção de classe Alma. Reynolds não podia acreditar que ele havia conseguido. Ele havia feito uma poção de fogo que aumenta temporariamente a mana e concede resistência ao fogo, e sua habilidade única havia aumentado devido à sua concentração, assim como o limite de uso de suas habilidades. Reynolds se aproxima do protagonista e o agarra furiosamente, dizendo que não havia como um cachorro como ele ter feito uma poção de classe Alma, e pensa que ele estava escondendo alguma coisa. Reynolds se aproxima e diz ao filho para parar, repreendendo-o por envergonhar o próprio pai. Reynolds responde que ele estava cometendo fraude. Seu pai responde perguntando se ele estava chamando os olhos do próprio pai de buraco de nó. Reynolds pede desculpas ao pai, mas ele diz que deveria estar pedindo desculpas ao protagonista em vez disso. Reynolds pede desculpas ao protagonista e também ao pai por seu filho ter sido rude. Reynolds diz ao protagonista que observou sua conversa desde o início e viu que ele tinha uma produção de mana incrível. Ele pergunta quem foi o professor dele. O protagonista responde que foi autodidata. Ambos ficam surpresos ao ouvir isso. Então o lançador se aproxima e diz ao protagonista para se preparar para subir ao pódio e receber sua recompensa. O protagonista se retira. Reynolds diz ao filho que ele foi bem. Reynolds responde que vai se esforçar ainda mais quando voltarem para o país deles. No palco, o protagonista estava pronto para receber sua recompensa e quem veio lhe entregar o troféu foi Byung-jun. Depois disso, os dois foram a uma cafeteria. Byung-jun perguntou onde ele aprendeu alquimia e por que participou do concurso. O protagonista respondeu que estudou sozinho e que realmente precisava daquela pedra. Byung-jun responde que ele nunca deixava de surpreendê-lo a cada vez. O protagonista diz a ele que essa pedra pode não parecer bonita, mas era um minério precioso. Byung-jun usa seu olho de aventureiro para ver as informações do minério, mas o sistema alterou as informações reveladas. Byung-jun vê que se tratava de um minério de grau de alma que escondia seu dono. Ele fica surpreso porque o protagonista sabia que aquele minério era especial e até o organizador da competição especulou que se tratava de um mineral não identificado. Se dependesse dele, ele gostaria de sondá-lo. Ele diz ao protagonista que ele terá que esperar um mês porque vai entregar o minério a um mestre artesão. Ele vai embora, dizendo para ele descansar, não procurar mais minerais e recomenda que encontre seus amigos. Ele não tinha entrado em contato com seu único amigo nos últimos 2 anos. De repente, ele recebe uma ligação do amigo. Ele percebe que o amigo estava ligando para ele de perto. Desde que entraram na academia, ele demonstrou grande talento em todas as aulas. Ele era um homem com uma variedade de talentos. Entre eles, seu maior talento era na esgrima. Ele tinha talento suficiente para atacar uma masmorra de classe I sozinho. Ele diz ao protagonista que seu grupo ficou empolgado quando ele contou que era seu amigo. Todos estavam muito invejosos e Yuna disse a ele que viria assim que tivesse tempo. O protagonista não esperava vê-los tão rápido. O motivo pelo qual ele conseguia suportar a vida difícil na academia era tudo graças a Yuna. De repente, um aviso aparece dizendo a ele que detectou o movimento do adorador do diabo, e ambos começam a sentir a aura maligna. Mas ambos já estavam muito familiarizados com essa mana maligna, e quem possuía essa mana era Yuna. A mana dela era amaldiçoada. Um dia, enquanto estava na academia, ele ouviu alguns estudantes falando sobre ele, sobre como conseguiu o primeiro lugar nos exames sem ter nenhuma habilidade.
Ele passa entre eles para descer as escadas e, acidentalmente, esbarra em um deles. O estudante, ao ver que ele o havia esbarrado, o faz tropeçar, fazendo com que o protagonista caia da escada. De repente, Yuna aparece e manda eles se desculparem, dizendo para pararem de falar merda pelas costas dos outros. Ele vinha estudando muito para conseguir o primeiro lugar nos exames, chamando-os de lixo. O estudante fica irritado, mas seus amigos o impedem, dizendo que ela era filha do diretor e que eles deveriam evitar brigar com ela. Durante aqueles tempos difíceis na academia, Yuna foi sua primeira amiga na academia. Kang Taemin e Ki Yuna eram famosos em vários departamentos da academia. No entanto, ele ainda era assediado, já que o primeiro e o segundo colocados do exame prático andavam com um fracassado como ele. Brigar em sala de aula era proibido. Mas mesmo assim, Yuna bateu em todos os alunos que o assediavam. Esse era o motivo pelo qual ele se sentia grato e ao mesmo tempo culpado com eles. Taemin pergunta a ela se agora estava bem, porque ela não parecia assim da última vez que se viram. Ela responde que foi a uma masmorra para inspecioná-la. Foi apenas uma inspeção preliminar da entrada da masmorra, então eles não estavam sozinhos. Os professores estavam com eles. Lá dentro, ela viu uma grande pedra com um pouco de sangue. Ela se aproximou e tocou o sangue. De repente, o sangue começou a ferver e ela absorveu todo o sangue. Ela se perguntou se era uma ilusão, já que a mancha de sangue também havia desaparecido. Ela havia caído em uma armadilha de ilusão da masmorra, que amaldiçoou toda a sua mana. O protagonista diz a ela que vai dar uma olhada. Ele ativa sua mana, e como a organização Everton era um grupo de adoradores de demônios, eles podiam lançar maldições ao tomar emprestado o poder do demônio. Ele converte sua mana em poder divino, e surge como a sacerdotisa menor, Star. Agora a sacerdotisa está o abençoando. Ele não tem escolha a não ser revidar com poder divino. Felizmente, a maldição não é tão forte, então com sua mana real seria o suficiente. Ele usa as mãos para transferir seu mana para Yuna e então eliminar todo o mana amaldiçoado dela. Yuna sente que toda a energia que a oprimia desapareceu. Ambos ficaram surpresos por ele ter conseguido eliminar o mana amaldiçoado. O protagonista lhes diz que isso não foi nada. Eles o ajudaram muito todos os dias na academia. Isso é o mínimo que ele poderia fazer por eles. Taemin o parabeniza por despertar seu poder. O protagonista diz a eles que agora tem um mestre, mas não conta que seu mestre é Bae Yoon-jun e pede desculpas por não manter contato com eles, pois são seus amigos preciosos. Esta noite, ele se sente muito cansado porque andou bebendo e brincando muito. De repente, ele recebe uma mensagem dizendo que atendeu ao requisito do episódio e receberá uma recompensa. Ele recebe algumas informações sobre Everton. Ele decide verificar as informações e vê que eles estão planejando atacar a academia e faltam apenas 15 dias até lançarem o ataque. Everton vai atacar a academia, o que significa que Yuna e Taemin podem estar em perigo. Ele quer ligar para os professores, mas depois de pensar que Everton poderia descobrir e mudar os planos, ele decide não ligar para eles. Ele se acalma e pensa que precisa detê-los primeiro, já que a Everton também é a organização que ele criou. Ele tem que cuidar disso custe o que custar. Ele não quer que as pessoas se machuquem por causa dele, especialmente Yuna e Taemin. Ele sai do quarto e vê a academia que os funcionários construíram no outro dia. Beom-jun diz a ele que este é o seu salão de treinamento. O protagonista se pergunta como é possível colocar uma sala de treinamento dessas no porão de uma casa, sendo melhor do que a academia da escola. E ele aponta para a porta dizendo que é o sistema de combate virtual de 5ª geração, o único na Coreia, sendo incrivelmente caro. Beom-jun diz que custa apenas 50 bilhões e 1. Não é tão caro assim. Ele lhe entrega uma caixa que inclui a história avaliando o bastião. Ele abre a caixa e vê que é um bastião refinado de grau único, que escolhe seu dono, amplifica a mana e pode armazenar mana extra. É feito com um trabalho artesanal refinado. Todos os ferreiros fizeram o maior alvoroço sobre onde ele conseguiu isso. Todos eles imploraram para que Beom-jun vendesse o bastião para eles. Como o protagonista é o dono, ele não pode vendê-lo. O protagonista vai para a sala para começar seu treinamento. Ele se pergunta o que vai aprender primeiro: a verdadeira esgrima, como manipular mana ou magia. A porta se fecha. A circulação de ar dentro da sala de treinamento é suspensa e uma luz começa a brilhar no chão. Beom-jun quer lhe ensinar algumas coisas, mas ele já aprendeu muita teoria na academia. Então agora ele decide ensiná-lo com algumas experiências reais, por isso está contaminando a sala de treinamento. Uma energia pegajosa tentava dominá-lo. Ele cai no chão. Ele não conseguia controlar o próprio corpo e sentia como se tivesse um pântano dentro de si. Era assim que o ar era dentro das masmorras. Mesmo sendo realidade virtual, era difícil ficar de pé. Por isso ele precisa se acostumar com a poluição antes de entrar em uma masmorra.
Beonjun queria que ele mostrasse seu poder oculto. O protagonista não conseguia respirar, mas depois de um tempo, conseguiu ao menos estabilizar a respiração. As masmorras tinham um ecossistema completamente diferente do mundo real, sendo ambientes perfeitamente favoráveis para os monstros que habitavam as masmorras. O ar dentro da masmorra não era feito simplesmente assim. Se alguém morre dentro da masmorra, seu corpo se dissolve, restando apenas rancores. A energia desse rancor contaminaria a masmorra. Uma masmorra tão contaminada pode perfurar os órgãos de alguém e até matá-lo. Já fazia 55 minutos desde que ele foi exposto à contaminação. A contaminação estava ficando mais forte e seu corpo estava sendo submetido a restrições de locomoção. A Torre do Éden tinha autopurificação, então ele nunca havia enfrentado contaminação antes. Essa dificuldade não era algo que ele pudesse suportar apenas com persistência. Ele estaria em apuros se não tivesse a mana do herói, que estava protegendo seus órgãos da energia contaminada. Mas aos poucos, ele estava chegando ao seu limite. Beonjun diz para ele sair, mas ele não ouve e pensa em voz alta que deveria usar sua habilidade única, porque não consegue aguentar por mais tempo. Beonjun pergunta se ele está bravo porque ficou resistindo por 1 hora, enquanto poderia ter usado sua habilidade e terminado mais rápido, evitando se machucar. Eden ri e diz que se não fosse por ele, não conseguiria aguentar nem 1 minuto. O mana do herói dele está em outro nível. Ele pensa que Eden está certo. A energia divina não é a única coisa que pode se opor ao diabo. Além disso, a energia de alta pureza que apenas os 7 heróis possuem. Ele surge como o sacerdote menor Esther. Agora sua mana está temporariamente se transformando em energia divina e o sacerdote está protegendo-o. Uma imersão de baixo nível não causa mais danos ao seu corpo. A energia divina está curando seu corpo rapidamente e a corrosão causada aos seus órgãos de mana está desaparecendo. Beonjun se pergunta se possui a descida espiritual, sendo a descida espiritual uma habilidade única que empresta poder dos espíritos. Beonjun pensa que perderia a consciência ao usar essa habilidade, mas fica surpreso ao ver que ainda está consciente. Ele entra na sala de treinamento para começar o treino de esgrima e começa a espancá-lo. No dia seguinte, ele pensa que o treinamento estava sendo eficaz porque ganhou um pouco de músculos e seus atributos também melhoraram. E além disso, ele conseguiu obter algumas informações sobre a masmorra que a academia estava planejando visitar. Viagem de campo em 1 semana. Disseram que era próximo aos arredores da Torre do Pastor da Luz. Felizmente, essa masmorra foi classificada com o menor nível de dificuldade. Mesmo assim, haveria pessoal para proteger os alunos. Ele vinha se preparando muito para o ataque de Everton na última semana e, graças ao treinamento de seu mestre, não só melhorou seu físico, como também aumentou a velocidade de manipulação de mana. E agora, as imersões de baixo nível não tinham mais efeitos colaterais. Agora ele podia tentar emergir em um nível intermediário. Ele também aprimorou sua alquimia, então criou algumas poções de classe intermediária e as colocou em leilão. E graças a isso, conseguiu ganhar um pouco de dinheiro. Ele foi a uma loja de departamentos de artefatos e comprou equipamentos de alta qualidade com o dinheiro que ganhou vendendo poções. Aprimorando sua habilidade com a espada, ele conseguiu dominar completamente a lâmina, e agora podia praticar esgrima de forma inconsciente. Ele até comprou uma pulseira extraterrestre que distorce o espaço e comporta até 200 quilos de objetos. De repente, ele recebe uma ligação de Beonjun. Ele atende. Beonjun lhe diz que a associação lhe pediu um favor, dizendo que a segurança dos estudantes é importante, então ele decidiu ir até lá como gerente-chefe. Havia também pessoas de alto escalão e professores, então, ao ver que seu mestre também iria, o que significava que seria super seguro, ele diz a Beonjun que também queria ir, contando que havia deixado a academia por confiar nele. Ele nem podia sonhar em ir a uma expedição em uma masmorra até conseguir sua licença de atacante. Numa hora dessas, ele pelo menos quer experimentar um pouco disso. Beonjun, depois de pensar que já tinha alcançado o nível para limpar a masmorra de menor dificuldade sozinho, decide levá-lo, mas com a condição de que ele teria que ficar ao seu lado o tempo todo. 1 semana depois, ele contou aos amigos que iria com eles na expedição à masmorra. Na guarda de Everton, um dos membros de Everton diz ao chefe que Yuna definitivamente caiu na armadilha, mas a reação desapareceu, e eles ficaram se perguntando o que teria acontecido. Eles estavam preparando as sementes novamente. Quando eles baixassem a guarda, achando que era uma masmorra de nível mais baixo, ele plantaria as sementes de novo. Mas desta vez, se ele falhasse, morreria como punição. No dia seguinte, o protagonista foi para a academia para a expedição. Enquanto ele esperava, Serene apareceu e disse que também iria na viagem, porque foi selecionada e recebeu uma bolsa de estudos. Ele pensa que deixando Yuna e Taemin de lado, se algo desse errado, Serene realmente estaria em perigo.
Agora ambos chegaram. Então Bam-Jun chegou, e todos os três ficaram impressionados que ele iria para a masmorra com eles. O protagonista ficou nervoso porque não queria chamar a atenção. Ele quer ir para casa. Beon-Jun se aproxima, cumprimenta o protagonista e explica por que ele estava fingindo não conhecer seu mestre. Vendo que não tinha como esconder, ele apresenta seu mestre aos amigos. Após vários minutos no ônibus, eles chegam à Noite do Grito. Esta era uma floresta assustadora. Han Yu-gil estava atrás e furioso por alguém como o protagonista, um fracote, ser seu discípulo. Ele realmente o odiava. Depois de caminharem por um tempo, eles se aproximam de fantasmas. O protagonista se lembra desse episódio e diz a Beon-Jun que, aconteça o que acontecer, eles não devem atacar os fantasmas. Beon-Jun respondeu que aquilo era uma masmorra e que eles eram espíritos malignos. O protagonista diz a ele que a aparência deles dá arrepios, mas que eles não estavam atacando. Se eles realmente tivessem a intenção de atacar, teriam feito isso assim que os vissem. Beon-Jun pergunta como ele sabia disso. Esse era um episódio que o protagonista havia escrito. A Noite do Grito, com uma dificuldade fácil. Um cemitério de almas que morreram após uma vida cheia de sofrimento e ressentimento, sentem um forte desejo pelos corpos dos seres vivos. Se você atacá-los, todos os mortos desta floresta se tornarão espíritos malignos e irão persegui-lo até a morte. Ele responde que leu isso em um livro, e que eles não eram espíritos malignos por enquanto. Se eles os atacassem primeiro, algo ruim aconteceria. Beon-Jun decide acreditar nele por enquanto. Ele ordena aos outros que não os ataquem por enquanto. Eles ficariam atentos até que fossem atacados primeiro. Todos estavam confusos. Han Yu-gil responde, furioso, perguntando se ele também queria torná-los seus discípulos. Beon-Jun diz a ele que responderia todas as suas reclamações depois. Então, o chefe do departamento de esgrima aparece e diz que não se importava com seu discípulo e que aquilo era uma questão de segurança dos alunos. Ele diz a Beon-Jun que o protagonista falou aquilo por medo dos fantasmas. Beon-Jun o acalma dizendo que, por enquanto, eles deveriam encontrar uma maneira de conquistar essa masmorra sem atacar os fantasmas. O homem não o ouviu porque estava animado demais agora. Ele se prepara para atacar os fantasmas. Com um ataque rápido, ele derrota vários fantasmas. O homem pergunta por que tentaram impedi-lo de fazer algo tão simples, e questiona Beon-Jun se ele assumiria a responsabilidade caso os alunos se machucassem. O protagonista só pensava em por que não o impediu. Beon-Jun responde ao homem perguntando se ele havia se esquecido de quem era o responsável por aquela masmorra. Han Yu-gil lhe diz que, dentro da masmorra, você deve suspeitar de tudo e tratar todos como inimigos. Isso era algo que ele escreveu em seu livro didático. Beon-Jun lhe diz que não sabia como os líderes tratavam os membros de sua equipe, era tarde demais e a dificuldade da masmorra mudou de baixa para intermediária. Agora os fantasmas começaram a correr em direção a eles e a névoa estava ficando mais densa. Beon-Jun pergunta ao protagonista se agora eles poderiam intervir. Ele responde que agora era tarde demais. Devido à abordagem errada, o episódio estava evoluindo de Noite do Grito para Noite do Pesadelo, e todos os fantasmas se transformaram em espíritos malignos com intenções assassinas. Começaram a se aproximar deles. De repente, os homens que os atacaram antes não conseguiam respirar. Beon-Jun ordena que Sarin o ajude, levando-o para um canto. Beon-Jun se aproxima dos espíritos malignos, mas o protagonista o detém, dizendo que ele deveria deixá-lo fazer isso. Ele conhecia essa masmorra. Se eles atacassem aqui, todos morreriam. Beon-Jun responde furiosamente que, se ele ainda quisesse não fazer nada agora, eles estariam atacando seu próprio povo. O protagonista lhe diz que eles poderiam se transformar em seres significativamente mais malévolos. Ele queria proteger os amigos com todas as forças, pois só recebia ajuda deles. Ele implora que acreditem nele. Ele poderia salvar todos. Beon-Jun acredita nele e lhe dá um anel de ilusão que poderia criar vários clones usando mana. Ele disse que cuidaria disso, mas como eles já haviam se transformado em espíritos malignos, havia uma grande possibilidade de que ele falhasse. Mas ele precisava ser o responsável por isso porque foi ele quem fez aquelas crianças ficarem daquele jeito. Aquelas crianças foram ou abandonadas pelos pais e usadas como escudos humanos na guerra, ou perderam os pais e sofreram dor suficiente, então isso não deveria terminar com uma luta. Ele queria eliminá-las, dando-lhes paz. Ele surge como a herege do templo Michelle Condor, uma figura que passou a infância sob a orientação dos sacerdotes de um pequeno templo e, enquanto vivia como sacerdotisa, salvou inúmeras almas com ressentimentos fora do templo após receber uma revelação do Portador da Luz. Ele havia conseguido se infiltrar em um sacerdote de baixo escalão anteriormente, mas Michelle era uma sacerdotisa de nível mais alto. Ele não tinha certeza se conseguiria. O Portador da Luz o encontra e se pergunta quem ele é. Ele não esperava ver Prina dessa forma. Ela começou a rezar por ele.
Eden ficou surpreso por ter recebido orações de Prina e de seu mestre, e se pergunta quem ele era de verdade. Graças à oração do Portador da Luz, a imersão foi mais fácil, e ele conseguiu se infiltrar com sucesso em um personagem de dificuldade intermediária pela primeira vez. Agora o Anel de Ilusão começa a criar a aparência de Michael. O protagonista estava em perfeita sintonia com o alvo. Beom-jun ficou surpreso ao ver sua magia e se pergunta se ele já havia usado essa mesma habilidade antes na sala de treinamento. Mas, em comparação, isso parecia muito mais poderoso e ele se pergunta como ficou tão forte em apenas 2 semanas. Ele pensa que ele era realmente um monstro. Estendendo sua mana, ele consegue criar uma chuva de mana, fazendo com que todos os espíritos malignos recuem, mesmo que as crianças tenham se tornado espíritos malignos por causa da abordagem errada. Originalmente, era simplesmente um episódio que teria terminado com a triste homenagem às crianças mortas. Ele deve salvar essas crianças como o autor da história. Usando o talismã que Prina lhe deu, ele consegue fazer com que os espíritos malignos se sintam bem, fazendo-os desaparecer. A noite do grito foi concluída. A imersão terminou e seu corpo sofreu uma reação adversa porque ele usou um poder mais forte do que a capacidade de seu corpo. À medida que avançou nas classificações, todas as suas habilidades subiram um nível. Ele havia obtido a passiva de mana aprimorada. Ele havia concluído a Noite do Grito usando um método oculto, e a Portadora da Luz declarou que continuaria observando-o. Todos se aproximaram para ver se o protagonista estava bem. Beom-jun nunca tinha visto um poder com efeitos colaterais tão intensos. Ele ordena que seus amigos o levem para um hospital e solicitem poções de recuperação à associação. Mas de repente, alguns tentáculos atacaram Beom-jun. Ele conseguiu bloqueá-los. Ele foi atacado por Everton. Eles disseram a ele que, se não quisesse morrer, deveria entregar o 8º herói. Beom-jun diz aos estudantes para cuidarem do protagonista e levá-lo ao hospital o mais rápido possível. O homem de Everton diz que não vai deixar ninguém sair deste lugar, mas Beom-jun o ataca, agarrando-o pela cabeça e jogando-o no chão. Dizendo a eles que não tinha tempo suficiente, então podiam atacá-lo de uma vez. No dia seguinte, o protagonista acorda no hospital. Ele pergunta a Beom-jun se todos estavam bem. Beom-jun respondeu que uma santa apareceu e cuidou de tudo. Ele o parabeniza por ter feito um bom trabalho e diz que ele desmaiou e assustou todos eles. Ele estava preocupado que pudesse morrer cedo por usar aquela habilidade de forma tão imprudente e também tinha más notícias. Ele tinha contado aos pais que havia largado a academia porque não sabia disso, e então contou a eles. O protagonista fica bravo porque agora eles iam matá-lo. No dia seguinte, ele volta para visitar os pais. Ele nunca mais voltou depois que tirou uma licença de quase 2 anos. Ele fica bravo porque Beom-jun tinha contado a eles que ele saiu da academia. Eles até penduraram uma faixa na vila quando ele entrou na academia como o candidato mais bem classificado. Mas o que estava feito, estava feito. Ele abre as portas, pronto para bater a cabeça no chão e implorar por perdão. Ele abriu a porta e viu que seus pais estavam esperando por ele para o jantar. Ele comeu até não aguentar mais. Seu pai perguntou por que ele havia deixado a academia depois de se esforçar tanto para entrar. Ele disse ao pai que as masmorras eram perigosas, então foi uma boa ideia sair. Sua mãe disse para ele procurar uma carreira segura e normal, e que deveria ficar em casa porque as coisas estavam perigosas lá fora. Ela contou que ouviu dizer que uma masmorra apareceu por aqui há 2 meses e eles ficaram realmente assustados. Ele ficou chocado ao ouvir isso. 2 meses atrás foi quando seu romance foi plagiado. Ele vai até o local onde a masmorra estava localizada. Ele usa sua habilidade avançada da academia chamada Detecção e procura pela masmorra. Agora, seu alcance de detecção havia dobrado. Ele ficou confuso porque recebeu uma quantidade enorme de informações. Eden diz para ele não se surpreender, pois ele recebeu isso como recompensa por ter limpado a masmorra da última vez, o sistema de mana aprimorado. Ele não esperava que fosse tão forte assim. Ele sentiu que o raio era de quase 1 quilômetro. Depois de caminhar por um tempo, ele finalmente encontra a entrada da masmorra. Ao ver que a dificuldade da masmorra era baixa, ele fica feliz porque poderia limpá-la sozinho. Ele pensa que, mesmo sendo uma masmorra de baixo nível, ela parecia muito assustadora. No departamento de medicina forense da Associação dos Aventureiros, um médico diz a Beom-jun que ele passou muito tempo examinando o corpo e pergunta se ele estava procurando por algo. Beom-jun responde que estava frustrado porque não havia nenhuma informação além da marca. Com a marca, ele nem conseguia imaginar de onde esses caras vieram. Ele se pergunta a quem ele estava se referindo, dizendo que, se não quisessem morrer, deveriam entregar o 8º herói. De volta à entrada da masmorra, o protagonista hesitava se deveria entrar ou avisar a associação primeiro. Se ele fosse até a associação, a masmorra poderia se romper nesse meio tempo. De repente, uma janela dourada aparece dizendo que ela estava decepcionada. Ele se pergunta se era a Portadora da Luz. Ela responde que ele deveria chamá-la de Prina em vez desse apelido.
Ele ficou surpreso por não só conseguir conversar com Eden, mas agora também poder falar com Prina, e se pergunta se houve algum tipo de conexão que aconteceu na noite do grito. Prina diz para ele ser mais confiante. Ela viu ele ajudando as almas jovens a seguirem em frente da última vez. Ela o incentiva, dizendo que acreditava nele. Com esse impulso de confiança, ele decidiu entrar. Ele queria resolver isso o quanto antes porque ficava perto da casa dele. A masmorra começa a se formar e cria uma provação que revisita suas memórias passadas. Ele estava dormindo e acordou com o barulho do seu telefone. Ele se pergunta por que estava deitado em sua cama, já que tinha certeza de que havia entrado na masmorra. Ele olha para a parede e vê que agora tinha avaliações de fim de mês e tabelas da academia. Ele se pergunta se teria voltado no tempo. De repente, uma mensagem aparece dizendo que o caminho da escolha estava passando por seu passado e memórias. A cena muda, e ele está no campo de treinamento da academia. Ele se pergunta o que deveria fazer, e de repente um garoto cai do céu. O garoto era ele mesmo. Essa cena mostrava o que aconteceu com ele durante as avaliações de fim de mês. Ele estava apanhando de Han Yu-gel. Ele se pergunta por que o sistema estava mostrando essa situação para ele. Han Yu-gel e seus amigos estavam zombando dele depois de tê-lo espancado. De repente, ele recebe um e-mail dizendo que só restavam 4 dias de sua licença permitida. Ele seria expulso se ultrapassasse o limite. Ele fica furioso, e a masmorra começa a detectar seu medo e traz de volta a pessoa que ele temia no passado. De repente, Han Yu-gel aparece atrás dele. Esse era o teste de iniciação. O motivo da masmorra projetar seu passado era para que ele enfrentasse Han Yu-gel. Mesmo que ele tivesse ficado mais forte, isso era demais. Ele estava ferrado.